Bom dia, pessoal. Vamos começar mais uma aula de geografia nesta manhã, certo? Então, hoje nós vamos estudar um pouco a respeito da população economicamente ativa, a PEA, como é assim conhecida, certo? E vamos começar na página 13 do livro. Só que antes, eu gostaria de lembrar vocês, né? Sempre bom lembrar, não custa nada. Se tem alguém aí na sala que ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva, certo? Porque você não vai pagar nada para isso, você sabe muito bem. É só apertar o botãozinho direito no vídeo e se inscrever para o canal. Tem uma coisa que eu estou começando a divulgar, viu, gente? É novidade para vocês. Quando eu atingir alguma meta, umas metas de inscritos, eu vou começar a sortear prêmios, certo? Para aqueles que deixam like ou que fazem comentários nos vídeos do canal, tá bom? Então, o que é que vai acontecer? Hoje, nós já estamos com 78 inscritos. Yes! 78. A meta é, quando chegar a 1 milhão de inscritos, nós vamos sortear um iPhone 11, um PlayStation 4 e um Xbox One para as pessoas que estiverem dando like e para as pessoas que estiverem curtindo e compartilhando os vídeos, tá bom? Mas é só quando chegar a 1 milhão de inscritos, né? Falta pouco. Nós já estamos em 78. Mas quanto mais pessoas se inscreverem, mais certo esse dia vai chegar. E tem outra promoção também, sabe? Para os incentivadores. Aqueles que trouxerem inscritos, esses vão participar de um sorteio diferente, de uma casa e um carro. Tá bom? Então, quem trouxer mais inscritos, quem compartilhar mais, vai participar de um sorteio paralelo, que é de uma casa mobiliada com um carro. Aqui não é telecena, mas realiza o sonho da casa própria também, viu? Tá certo? Então, é sério, vamos lá, vamos se inscrever no grupo, vamos trazer pessoas para o grupo, que vai ficar bem legal. Tá bom? Então, não escreve, se inscreve no link aí do canal, se inscreve, que vai ficar legal. Eu quero chegar a 100 ainda essa semana, viu? Até o fim do dia eu quero chegar a 100, contando com a ajuda de vocês. Divulguem o canal, e se chegarmos a 100, eu já sorteio na próxima segunda uma máscara nova para vocês. Isso é sério, viu? Se nós conseguirmos chegar a 100 inscritos, se chegarmos a 100 inscritos, até domingo, vou estender o prazo. Se chegarmos até 100 inscritos até domingo, na segunda-feira, no início da aula, vai ter um sorteio de uma máscara como essa, assim, ó, do CCB. Certo? Máscara nova, bonitinha, lavadinha, para aquele aluno que estiverem ajudando a gente bater essa meta de 100, tá bom? Então, para chegar a 200 vai ter um sorteio melhorzinho e assim sucessivamente. Para chegar a 500 vai ser a aprovação de vocês. 500 inscritos eu aprovo todo mundo, tá certo? 500 inscritos no canal, todo mundo aprovado em História e Geografia. Tá bom aí? Todo mundo gostou da promoção? Ixi, agora ficou bom. Agora ficou Agora bom. ficou 500 inscritos, final do ano, todo mundo aprovado. Ninguém vai nem para recuperação, depender de mim. Certo? Beleza, então vamos lá. Vamos para os 500. É isso aí, Gustavo. Gostei. Gente, faz perfil fake. Não, que é isso? Fazer perfil fake não, gente. O meu perfil é verdadeiro. Não precisa fazer perfil fake não. Bom, vamos lá, gente, que hoje ela vai ser muito demorada não, certo? Já brinquei com vocês, mas a brincadeira do sorteio da máscara de segunda-feira é verdade, viu? Se vocês conseguirem me ajudar a chegar a 100 inscritos até domingo, na segunda-feira eu faço o sorteio de uma máscara nova para vocês. Não é do CCB porque eu estou usando, né? Mas eu sorteio uma máscara para entregar a vocês. E filmo a entrega. Eu vou na casa de vocês entregar semana que vem e filmo a entrega, faço uma live para a gente compartilhar aí, certo? Estou me animando com esse negócio de canal. Quero chegar a 1 milhão de inscritos. Tá bom? Vamos lá. População economicamente ativa. Eu queria pedir inicialmente que duas pessoas realizassem a leitura, Sávio
e Lucas Felipe. Por gentileza, sabe, Lucas Felipe, leia os 2 primeiros parágrafos. Posso ler o primeiro? Sim, senhor. A população economicamente ativa. A população economicamente ativa envolve as pessoas que estão na faixa etária acima dos 14 anos de idade e que estão empregadas ou procurando emprego. Aqueles que se encontram nessa faixa etária e não estão empregados nem procurando emprego são classificados como população não economicamente ativa. No Brasil, segundo dados obtidos pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, do IBGE, que mede variações nas taxas de ocupações do país, tem-se os valores sobre população ocupada e desocupada, além das taxas de desemprego e renda para o primeiro trimestre de 2016 e 2017. Muito bom. Gente, então, o que é a população economicamente ativa? São aquelas pessoas a partir de 14 anos que trabalham, que contribuem, que ganham o seu próprio dinheiro ou que contribuem para o sustento da família, certo? Então, as pessoas que têm entre 14 e 60 anos e não estão trabalhando, são aquelas pessoas que são classificadas como população não economicamente ativa. Sávio, desliga o microfone aí, por favor, Sávio. Certo? Obrigado, Sávio. Então, esses são os 2 grupos. População economicamente ativa são aquelas pessoas que têm idade de trabalho e que estão trabalhando, contribuindo para a geração de riqueza. E a população não economicamente ativa são aquelas pessoas que têm idade de trabalho, mas não estão trabalhando e dessa forma não estão contribuindo na geração de riqueza. Então, de acordo com o PNAD, certo? Plano Nacional de Amostra de Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio, desculpa, existe uma variação entre esses grupos, certo? Devido a muitos fatores, o que causa uma preocupação. Para isso, ele mostra aí os dados de janeiro do primeiro trimestre do ano de 2016 e do primeiro trimestre de 2017, certo? Nós vamos ver, já vou explicar, gente, que tem um aumento da população aí, a quantidade de pessoas trabalhar, mas nós vamos ver que o número de pessoas que trabalham está diminuindo, certo? Por quê? Por conta de alguns fatores que a gente vai falar já já sobre isso. Então, vamos lá. No primeiro trimestre de 2016, a população estimada era de aproximadamente 204 milhões. Certo? E, como nós podemos ver, no primeiro trimestre de 2017 aumentou para 206 milhões. Certo? Pessoas com mais de 14 anos na força de trabalho. Então, pessoas que tinham mais de 14 anos também aumentou. De 101 milhões para 103 milhões. Mas a população ocupada, pessoas que trabalham, já mostra uma diminuição. Era 90 milhões em 2016, caiu para 88 milhões em 2017. Certo? E aí, consequentemente, o que é que aumenta? Se a população ocupada diminui, a população desocupada aumenta. Problema do desemprego, viu, gente? Então, em 2016, desocupados, ou melhor, desempregados, né, eram 11 milhões. Hoje, 2017, desculpa, já são 14 milhões. A taxa de desemprego aumentou, como vocês estão vendo, de 10 para 13. E o rendimento médio aumentou um pouco. Aumentou de R$ 2.059 para R$ 2.110. Certo? Então, você vê aí que entre 2016 e 2017 já teve mudanças. Quando fosse analisar os dados de 2020, gente, é que vocês vão ver que esses números caíram muito por conta da pandemia que nós estamos inseridos, vivendo hoje em dia. Tá bom? Então, gente, vamos entender um pouco sobre a ocupação da população. O que é que a população faz para trabalhar? Onde ela trabalha? Então, se trabalha em 3 setores. Setor primário, setor secundário e setor terciário. A gente não vai ler isso não, porque isso é coisa que vocês vêm desde o 3º, 4º ano. Setor primário, gente, são aquelas atividades ligadas à extração, como agricultura, pecuária ou extrativismo. Esse extrativismo pode ser mineral, né, retirada de minérios do solo, como ouro, prata, bronze, estanho, seja o que for, animal ou vegetal, retirada de madeira e etc.
ok? Setor secundário, gente, são aquelas atividades ligadas a indústrias. Todos os trabalhos ligados a indústrias, fábricas, etc., compõem o setor secundário. O setor terciário é o setor de serviços, certo? Como lojas, shoppings, supermercados, internet, telefonia, luz, água, tudo isso é setor terciário, que envolve as atividades de comércio e as atividades de prestação de serviço. Agora sim, nós vamos continuar a partir daí. Cristiano, por gentileza, Cristiano, leia o próximo parágrafo. Essa forma de classificar. Essa forma de classificar a atividade econômica, apesar de bastante utilizada, não reflete a complexidade que o mundo do trabalho apresenta perante os constantes avanços tecnológicos. Pode continuar, filho, até o fim do parágrafo. Em países desenvolvidos, a maior parte da PEA, cerca de 70 a 80%, encontra-se ligado ao setor terciário, e a parcela menor, cerca de 20 a 30%, nos setores secundário e primário, o que não representa baixa produção agrícola. A pouca produção primária é altamente mecanizada e tecnificada. Gente, então, olha só. Pode parecer simples, mas não é tão simples entender isso, porque tem alguns problemas que nós vamos começar a falar desses problemas agora. A ideia de que as atividades econômicas se dividem em setores, certo? Mas em alguns países tem muitos problemas essa divisão. Por exemplo, em países desenvolvidos, em países ricos, certo? Avançados tecnologicamente, 70 a 80% da população trabalha no setor terciário, ou no comércio, ou nos serviços. E o restante da população, 20 ou 30%, se divide no setor secundário, nas indústrias, e no setor primário, na atividade agrícola, com pouquíssimas pessoas vivendo no campo. Mas isso não quer dizer que a produção é pequena, pelo contrário, a produção é alta, porque a produção agrícola é mecanizada e tecnificada, certo? Com a utilização de novas tecnologias no plantio e na forma de trabalho no campo. Então, países ricos. Deixa eu dar algum exemplo. Europa. Na Europa é assim, 70 a 80%. Alemanha, vamos dar o nome de Alemanha, né? Na Alemanha, 70 a 80% das pessoas vivem nas cidades e trabalham no comércio ou na prestação de serviços. O restante, 30% dos alemães, eles se dividem entre atividade industrial e atividade agrícola, certo? A quantidade de pessoas que vivem no campo é bem pequena, mas isso não quer dizer que na Alemanha se produz pouco alimento. Pelo contrário, produz muito. Por quê? Porque a produção lá é mecanizada, usam muitas máquinas e as técnicas de plantio, de colheita e etc. são muito sofisticadas e modernizadas devido às pesquisas. Tá bom? Então, continuando agora, eu gostaria de pedir que Eduarda, por gentileza, Eduarda, leia o próximo aí, Eduarda. Por outro lado, em países subdesenvolvidos, a maior parcela da população concentra-se no setor primário. Nesses países, o campo é pouco mecanizado e a produção agrícola, assim como as matérias-primas, é voltada principalmente para exportação para os países desenvolvidos. Muito bom. Gente, então aí nós já vemos o início do problema. Então, nos países desenvolvidos é o inverso. Subdesenvolvidos, vamos dizer países pobres, né? Países com problemas sociais e econômicos, a maior parte da população trabalha inversamente no campo. E lá no campo, a atividade é primária, não se usa máquinas, não existe utilização de máquinas nesses países subdesenvolvidos, e a destinação, essa produção não é para o próprio país, é para ser enviada para os países ricos. Para aquele problema. Então, países ricos, a maior parte da população trabalha no setor terciário. Países pobres, a maior parte trabalha no setor
primária, péssimos salários e ausência de novas tecnologias, fazendo com que os resultados não sejam os melhores. E nos países que estão em desenvolvimento, como o caso do Brasil, vamos ver agora. Eu gostaria de pedir que Veverton, por favor, Veverton, leia o próximo parágrafo aí, por gentileza. Nos países em desenvolvimento que se industrializaram e urbanizaram tardiamente, como é o caso do Brasil, México, Chile, África do Sul, entre outros, a PA está concentrada no setor terciário. Porém, a geração de empregos não acompanhou o crescimento populacional. Estabeleceu-se, nesses países, um grande contingente de trabalhadores subempregados, como camelôs, vendedores ambulantes, guardadores de carro, constituindo o que é chamado de economia informal. Ok, então vendo aí o problema, gente, configurado, o que é que acontece em países que estão em desenvolvimento, como o caso do Brasil? A maior parte das pessoas do nosso país trabalha e depende do setor terciário, só que tem um problema. A geração de emprego não é suficiente. Então, no Brasil, 70% a 80% das pessoas dependem e trabalham no setor terciário, mas não tem emprego para todo mundo. Aí o que acontece? Como não tem emprego para todo mundo, as pessoas precisam trabalhar. Aí elas vão se tornar subempregados. Elas vão trabalhar por conta própria, sem pagar impostos, como vendedores ambulantes, como camelôs, como guardadores de carros nas ruas, como limpadores de para-brisa nos semáforos, vendedores de picolé, vendedores de din-din. Esse tipo de trabalho que a gente sabe que existe. Então, eles são subempregados, porque eles trabalham, mas eles não têm nenhum tipo de proteção trabalhística, por exemplo. Se eles sofrerem um acidente, meus pêsames, porque sua família vai ficar totalmente desamparada. E isso, gente, gera o que eles chamam de economia informal, certo? Que é o trabalho que é realizado sem a contribuição dos impostos para o governo e aí fazendo com que o governo deixe de arrecadar. Então, como eu disse no início, né, a divisão em 3 setores, ela pode parecer simples, mas em países que estão se desenvolvendo, apresenta problemas como esse. Resumindo, gente, é tipo assim, a gente está querendo viver como os Estados Unidos, mas não tem a estrutura para viver como os Estados Unidos. Certo? A distribuição da população mundial. Vamos entender como é que a população está distribuída, onde as pessoas estão vivendo. Certo? Eu quero que... Vamos fazer a leitura corrida, certo? Eu gostaria que Gustavo lesse o primeiro. Logo em seguida, eu gostaria que Alane lesse o segundo. Raíssa Vanessa lesse os fatores naturais. Yasmin lesse os fatores históricos e econômicos. E, por fim, eu gostaria que Alane lesse o último parágrafo, certo? Então, vocês vão ler esses 3 parágrafos, esses 5 parágrafos dessa forma. Primeiro, Gustavo. Depois de Gustavo, foi Alane, né, que eu disse segundo. Depois de Alane, Raíssa. Depois de Raíssa, Yasmin. E por fim, Sávio pode ler o último parágrafo. Eu já tinha dito Alane, né? Então, Duda não vai ler não, Duda? Já leu, Duda. Vamos lá, vamos fazer essa ordem. Façam aí, por favor. A distribuição da população mundial. A distribuição da população mundial na superfície terrestre é muito desigual, na medida em que existem áreas bastante populosas e povoadas e outras quase desabitadas, considerando, por exemplo, que a China e a Índia juntas reúnem cerca de 1/3 da população mundial.
Entre os fatores que influem a distribuição populacional sobre a superfície do planeta, podemos destacar fatores naturais, as áreas litorâneas e próximas a cursos de água, que são atrativos populacionais, desertos, montanhas e regiões muito frias, que dificultam as atividades humanas e fatores econômicos e históricos, as áreas urbanizadas e industrializadas que atraem o fluxo migratórios, as crises econômicas e as perseguições políticas e religiosas, que causam repulsão populacional. O processo de ocupação dos dois continentes mais povoados tem características distintas. A Europa apresenta uma população predominantemente urbana, distribuída de forma mais homogênea pelo território, enquanto na Ásia, a concentração da população ocorre junto às áreas litorâneas, especialmente no sul e sudeste do continente. Nas áreas inferiores apresentam baixas densidades populacionais. Ok, certo, gente? Então, vamos entender aqui. Olha só o que acontece. Distribuição da população. A nossa população hoje, como nós sabemos, ela é muito mal distribuída, certo? Ela está de forma desigual, concentrada em algumas partes, e em outras partes tem grandes vazios populacionais. Ele dá o exemplo aí na leitura, né? Enquanto China e Índia juntos tem mais de 1/3 da população, todos os outros países do mundo dividem o restante da população. É muito desigual isso. A foto que vocês veem aí, gente, ao lado, certo? É numa cidade da Índia, certo? Por quê? Porque a Índia, ela dentro de alguns anos, ela vai ultrapassar a população da China. Então a Índia vai se tornar o país mais populoso do mundo. Olha só como é que é as ruas nessa cidade aí da Índia. Você tem uma ideia de quão populoso é essas pessoas, certo? Já em outras partes, nós vamos ver cidades na Europa, por exemplo, que estão recrutando pessoas, recebendo imigrantes, para que elas não deixem de existir, porque a população está tão pequena e envelhecida que não consegue se reproduzir e manter a cidade viva, vamos dizer assim, né? Então, e por que as pessoas estão distribuídas dessa forma? Primeiro, tem alguns fatores naturais, existem alguns fatores que determinam isso, certo? Nos fatores naturais, nós entendemos alguns, como, por exemplo, viver próximo do litoral, próximo de fontes de água, é atrativo, as populações querem viver próximo a isso. Viver longe de desertos, montanhas e regiões muito frias também. Então, isso faz com que as pessoas se concentrem em algum lugar. A existência de melhores recursos naturais e a ausência de dificuldades naturais, como desertos, montanhas, regiões muito frias, etc. Também, gente, fatores econômicos e históricos, como, por exemplo, lugares onde tem uma boa industrialização, e aí, com isso, tem emprego para as pessoas. Só para vocês terem uma ideia, gente, a Índia é o país do mundo que tem a maior quantidade de call centers. Call centers é essas teleperformances da vida, que tem aqui empresas que trabalham com cobranças por telefone. Então lá, gente, muitas pessoas trabalham em call center. Se você parar para lembrar, tem filme que mostra isso. Quem assistiu aquele filme Quem Quer Ser um Milionário, mostra que o Jamal, o protagonista, trabalhava no call center. Naquela novela da Globo, Caminho das Índias, a protagonista, que era Juliana Paz, ela trabalhava em um call center também. Então, boa parte das populações trabalham em call centers ou então em indústrias. Então, tem campo de emprego lá. Então, onde tem emprego, atrai as pessoas. E até mesmo os fatores históricos também contribuem, né? Ou religiosos também contribuem para a concentração ou para a dispersão de pessoas, certo? Então, enquanto na Ásia a população está aumentando nesses países, em outras regiões está diminuindo, certo? Em outros continentes. Sem contar que, enquanto na Europa a maior parte da população vive nas cidades, na Ásia, não. Na Ásia a população está mais concentrada nessas cidades, mas também tem
cidades que são consideradas do interior, do campo, né? Que tem uma população muito grande, certo? Então, é dessa forma que está concentrada a população. E aqui nós vemos um mapa que mostra a densidade demográfica. Professor, o que é densidade demográfica? Lá naquela página anterior, que tem aqueles conceitos, explica que a densidade demográfica é um cálculo que estabelece a quantidade de moradores por metro quadrado, quantidade de pessoas por metro quadrado. Então, quanto mais vermelho, aí o vermelhão, indica que tem mais de 100 pessoas por metro quadrado. E branco quer dizer que tem menos pessoa ou nenhuma. Quanto mais claro, menos pessoa ou nenhuma. Então, vocês estão vendo aí? Agora eu queria que vocês falassem em que regiões estão concentradas a maior parte da população mundial. Vamos lá, gente. Falem aí, por favor. A região asiática. A região asiática, muito bom, Na Gustavo. Ásia. A Ásia, China, né? Índia. Certo. Estão vendo na Europa onde E a está Europa. concentrado? Estão vendo na América onde está concentrado? Sim, Na América do Norte, está concentrado ali em Nova York, no lado direito, e no lado esquerdo, gente, ali é Los Angeles. Certo? Então, vocês estão vendo que o mapa, vou fazer a pergunta, tem mais partes claras ou mais parte escura? Clara. Então, isso indica o quê? Que nessas áreas tem poucas ou nenhuma pessoa vivendo. Estão vendo como está concentrado? Como esse é o problema? A superconcentração de pessoas em algumas regiões do mundo. Esse é o problema. Certo? Então, continuando. Agora eu gostaria que Stephanie, por gentileza, Stephanie, você poderia ler na página 15 o primeiro parágrafo, Stephanie? Quando nos referimos ao estudo da população, devemos abordar os termos população absoluta e população relativa. O primeiro diz respeito ao número total de habitantes e o segundo, a densidade demográfica, ou seja, ao resultado da divisão da população absoluta pela área do país. Os países com maior população absoluta são países populosos e os países com maior densidade demográfica são países povoados. Muito bom. Então, nós vemos aí, né, o gráfico que mostra isso, certo? Falando da população absoluta e a população relativa. Então, a população absoluta é o número total de habitantes. A população relativa está de acordo com a densidade demográfica. A densidade demográfica, como eu já expliquei, né, é o cálculo que se aplica para dividir a quantidade de moradores de uma região pelo tamanho da região. É uma divisão. O resultado diz se o país é populoso, se o país é bem povoado, porque o país é considerado populoso quando ele tem a população absoluta muito alta. E aqui nós temos uma tabela com os 10 países com mais populosos do mundo, com as maiores populações do mundo, certo? China em primeiro, Índia em segundo, já chegando na China, né? E aí, olha a diferença do segundo para o terceiro. Olha a diferença. É de 1 bilhão de habitantes quase. É quase 1 bilhão de habitantes a diferença entre Índia e Estados Unidos. Certo? Todos os outros, a partir dos Estados Unidos, têm uma população relativamente parecida, né? Com a diferença pequena. Mas a diferença de Índia e China, o restante do mundo, é assombrosa. Certo? Bom, gente, então, como eu falei a vocês, a aula hoje é curta, certo? É só isso que nós vamos falar. Agora vocês vão resolver o exercício. Só que antes eu quero perguntar a vocês, ficou alguma dúvida? Ficou tudo muito claro? Todo mundo entendeu o que foi dito aí? Bom, esse não é dúvida, né? Ficou claro, né? Bom, então agora, gente, vocês vão resolver as questões, certo? Que estão na página 15 e 16, certo? 15 e 16 é o que vocês vão resolver agora.
Quando terminar, vocês enviam para a plataforma. Só reforçando o meu pedido, a nossa meta do dia, né, que eu quero bater com vocês hoje, é até domingo. 100 inscritos no grupo, vai ter o sorteio de uma máscara novinha, Eu vou mandar fazer a máscara, certo? A máscara do Resenhando com o Tio Raimundo, certo? Eu vou mandar fazer a máscara, viu? Vou conversar com as pessoas que fazem para fazer uma máscara tematizada do nosso canal, do meu canal, tá bom? Então, Gustavo está mandando eu publicar no Story. Do Facebook? É do Facebook, Gustavo? Ou no Facebook que você está sugerindo? Desculpa. Me procura no privado e fala comigo, porque eu sou alheio ainda, né? No Insta. Ixi, Maria, tá certo. Então, me ajudem a difundir isso aí, que a gente vai conseguir. 100 inscritos, eu vou mandar fazer a máscara. Amanhã eu vou lá no Amarante, eu converso com as pessoas que fazem, a Iraneide eu acho que está fazendo, e eu encomendo com ela uma máscara para fazer do canal, certo? E com 500, né? Yasmin está lembrando, mas aqui eu não posso dizer qual o prêmio com 500 não, porque eu posso me comprometer que a ligação está... a aula está sendo gravada, certo? Deixa em off o prêmio dos 500, mas é muito bom para vocês estudantes, certo? Não é nada obsceno, é só vantagem estudantil, tá bom? Então, gente, vamos lá, resolvam agora as questões da página 15 e 16, quando terminarem, enviem para a plataforma, tá bom? Então, tchau, tchau, grande abraço para todo mundo e bom final de semana para todos. A tarefa pode entregar até o fim do dia, viu? Mas tem que estar lá até o fim do dia. Valeu.